Será que Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem ao diabo? Bem, temos 2 capítulos em livros proféticos do Antigo Testamento que aparentemente se referem a Satanás. Trata-se de Isaías 14 e Ezequiel 28, e a maioria dos estudiosos entende que são textos que nos ajudam a compreender a origem do inimigo de Deus, embora a palavra diabo ou Satanás não apareça no texto. Comecei a ler e pesquisar o assunto e confesso que acabei com mais dúvidas do que respostas. Vou falar o que li e você me dá a sua opinião a respeito. Só não podemos esquecer que a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência e que o Senhor muitas vezes nos ensina através de parábolas e alegorias, e temos de estudá-la com temor e tremor. Bem, nos textos, Isaías se refere ao rei da Babilônia e Ezequiel se refere ao rei de Tiro. Porém, em certo momento, a descrição não parece relativa a humanos. Um exemplo é um dos textos onde o profeta diz que tu estavas no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas. Em outro, você era um querubim da guarda que foi ungido. Em outro texto ele diz, por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Ou que iria ser precipitado até o abismo, que é aquilo que na nossa cultura a gente teria chamado de inferno ou coisa parecida. Se nós tirarmos Isaías 14 e Ezequiel 28 do rol de referências bíblicas a Satanás, ficaremos praticamente sem nenhuma informação bíblica a respeito do porquê ele se tornou tão maligno. Porém, fique claro que os textos não falam diretamente no diabo. Será que o Espírito Santo de Deus, ao inspirar Isaías e Ezequiel no registro dessas profecias, pensava em Satanás? Não ficou claro se ele se referia só a esses reis malvados, apesar daquelas referências que não poderiam ser aplicadas a seres humanos. Isaías 14 fala sobre o rei da Babilônia, que é descrito como sendo arrogante e orgulhoso, e a partir do versículo 12 diz: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, você que pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Já em Ezequiel 28, Deus entrega uma mensagem de julgamento contra o rei de Tiro, um governante poderoso que se gabava de sua sabedoria e poder. E também, a partir do versículo 12, diz: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você foi orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Bem, a maioria dos estudiosos concordam que esses versículos fazem referência sim a Satanás, embora não use a palavra Satanás,
pois algumas situações são impossíveis de haver referência a um ser humano e que o texto é um texto profético. O problema é que Isaías 14 e Ezequiel 28 não tem nenhum respaldo no resto da Bíblia que confirme essa teoria, a não ser Lucas 10:18, onde diz: Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lutero e Calvino, na Reforma, falaram que ver Satanás em Isaías 14 e Ezequiel 28 era um erro grosseiro. Muitos de nós devemos estar nos perguntando: se a Bíblia foi escrita para nos ensinar, por que não escrevê-la de modo claro para que a entendamos? Porém, algumas coisas na Bíblia nos parecem difíceis de entender, pois foi escrita no contexto de uma época bem diferente da nossa, para um povo diferente de nós, com uma cultura e forma de pensar também totalmente diferente. Nós temos o hábito de separar o mundo físico do espiritual, e o judeu tinha uma visão desses mundos como um todo. Provavelmente, a fala do profeta naqueles dias é como se estivessem falando no contexto físico e ao mesmo tempo no espiritual, descrevendo a origem da queda usando uma linguagem que eles entendiam. Eles não tinham essa ideia de Satanás como nós temos hoje, como um espírito maligno. Para eles, era tido como espírito que veio da parte de Deus. Hoje temos o privilégio de poder enxergar com uma ótica cristã, que nos ajuda a entender a Bíblia, usando inclusive todo esse conhecimento cultural e tecnológico, que simplifica e facilita o entendimento de todos os acontecimentos bíblicos. Se acreditarmos que a Bíblia não se refere à origem ou à queda de Satanás, uma criatura de Deus que caiu do jeito que está em Isaías 14 e Ezequiel 28, ficamos sem origem bíblica para o inimigo de nossas almas. Nenhuma tradição judaica anterior a Jesus falava desses textos, mas alguns livros apócrifos falam claramente sobre a queda de Satanás. Bem, para quem não sabe, os livros apócrifos, também conhecidos como livros pseudo-canônicos, são os livros escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há livros apócrifos do Antigo Testamento, nos quais as comunidades cristãs não reconheceram a pessoa e os ensinamentos de Jesus Cristo por serem escritos sem inspiração divina, portanto não foram incluídos no cânon bíblico. São cartas, coletâneas de frases, narrativas de criação e profecias apocalípticas. Além dos que abordam a vida de Jesus ou de seus seguidores, cerca de 50 outros contêm narrativas ligadas ao Antigo Testamento. Podem ter valor histórico e moral, mas não foram considerados como inspirados por Deus, portanto não servem para formar doutrinas. Um desses livros diz que um dos anjos, tendo desviado de sua hierarquia para uma hierarquia abaixo da sua, com a ideia de colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao de Deus, foi precipitado do alto com seus anjos por cima do abismo. Texto bem parecido com o que está em Isaías 14, porém é um texto escrito possivelmente por judeus no primeiro século depois de Cristo, que pode ter lido Isaías com esta ótica. Concluindo, à primeira vista, as profecias de Isaías 14 e Ezequiel 18 parecem referir-se a reis humanos. No entanto, algumas das descrições vão além de qualquer mero rei humano. Historicamente, Satanás aparece a partir do cristianismo, até porque o conceito que eles tinham do Antigo Testamento de Satanás era a ideia de que havia um anjo destruidor que obedecia às ordens de Deus. Ezequiel fala que ele seduzia as nações. Apocalipse fala do comércio com as nações, da queda da Babilônia, do império das trevas de Satanás. Essa questão dele de debilitar as nações aparece no contexto de Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas mesmo em Apocalipse a linguagem é parecida, mas não é necessariamente uma referência direta. O que sabemos sobre a origem de Satanás é que não sabemos quase nada. E não é para sabermos mesmo, pois Deus não revela tudo a nós. Temos de estar satisfeitos com as informações que temos. O que realmente importa é sabermos que Satanás existe e que ele é um enganador e mentiroso, e isso já é o suficiente. Sabemos também que ele foi derrotado pelo amor de Jesus na cruz e sua ressurreição.
Também podemos estar certos sobre o tormento eterno, conforme está descrito em Apocalipse 20:10. E mais importante de tudo, estarmos cientes da soberania de Deus e de seu compromisso com o seu povo, mesmo em meio a circunstâncias difíceis.